tema dessa noite é um encontro vocacional. Aí você pergunta, o que é isso? Vamos aprender em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Pode se assentar um pouquinho. Louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Eu glorifico a Deus por cada ministração desses 12 dias de clamores, para 12 meses de vitória. Eu perdi alguns que estavam na estrada. Quando estava na estrada não conseguia assistir porque saía, perdi o sinal. Acho que foi 2. Mas em todos eles eu faço minhas palavras da irmã Monique, que como é gostoso ver o Senhor complementando desde o primeiro, e o Senhor vai complementando e vai abrindo mais o entendimento, vai complementando. E eu vou relatar algo para vocês aqui. Eu fiz uma brincadeira até em casa, até depois fiquei preocupado, meu Deus, será que o microfone estava ligado ainda? Foi no dia que a Tati fez a ministração, acho que foi o 6º passo da Tati, não lembro, me ajuda aí quem está com a memória boa. O tema dela era chamado para as nações, e ela bateu em cima de chamado. Depois no final eu falei, você roubou minha ministração. Brinquei com ela, depois pensei, meu Deus, será que o microfone está ligado ainda? Porque já tinha acabado, né? E essas tecnologias pegam a gente no pulo, gente. Cuidado. E daí eu brinquei com ela, porque a minha ministração, a parte que me foi dada a conduzir, tem a ver com o chamado. E muita coisa do que ela falou, assim, eu falei, e agora? Vou falar o quê? Você falou tudo? Só que daí o gostoso disso tudo é saber que o Espírito Santo é que tem o controle. E daí ele me levou a estudar mais. E eu louvo a Deus, não sei quem foi que preparou, pastor, os temas e fez os esboços para cada tema. Louvado seja Deus pela vida dessa pessoa e como Deus usou. Porque a gente se surpreende com a palavra de Deus, que quanto mais você estuda, quanto mais você medita, quanto mais Deus fala, mais Deus revela coisas tremendas, e a gente entende quando a palavra diz que ela se renova a cada dia, e aquilo que eu tinha entendido de chamado não era aquilo que o Senhor queria ministrar, era algo muito diferente, e eu só fui entender quando eu fui realmente meditar no assunto, porque até então a gente tinha tirado um tempo de descanso, a gente tinha ido, dar uma passeadinha de 3 dias, e eu pensei, não, quando eu voltar, eu vou pegar firme e estudar o meu esboço para preparar a pregação. E aí eu entendi. Amados, existem 2 coisas que eu preciso entender muito na caminhada cristã. Muito. O que é chamado e o que é vocação. Pergunta aí para o teu irmão, você sabe o que é chamado? Pergunta aí, irmão. E agora fala para ele, você sabe o que é vocação? E se eu falar para vocês que são 2 coisas que têm que andar juntas, mas uma não pode interferir na outra, pelo contrário, um é o complemento do outro, mas tudo começa com um dos 2, qual que é? Com o chamado, e eu tenho que entender o que é chamado. Tem muitas pessoas que costumam dizer assim, frases ditas dentro das igrejas, em meio ao corpo de Cristo, em meio às denominações. Fulano tem chamado para tocar. O fulano tem chamado para pregar. O fulano lá tem chamado para evangelista. Tem chamado para diácono, tem chamado para... Não, chamado não é isso. E eu louvo a Deus, quando eu falei que eu louvo a Deus pela vida de quem preparou o material todo e deu os temas para a gente, né? O pastor deixou livre para cada um pegar o tema e como da forma que o Espírito Santo ministrasse, era para ministrar a palavra, deu a liberdade para você não ficar preso, mas irmãos, quando você entende o que Deus quer falar é tão grandioso, que se eu fosse ministrar a respeito do chamado do encontro vocacional, que era o tema que me foi dado, e o que é chamado e o que é vocação, não dá para fazer numa noite só. Pelo contrário, dá um seminário, pastor Carlos. E dá um seminário, daquele seminário bom ainda, de uns 7 por cima, uns 7 dias, firme, só falando no assunto. Porque é muito profundo.
É muito grandioso você entender o que é chamado. Mas para mim entender o que é chamado, eu tenho que entender primeiramente quem foi que o fez. Quem que te chamou para estar aqui? Quem que usou uma pessoa para te falar do amor de Deus? Quem que entregou a vida para que você pudesse receber esse título, chamado por Deus? Eu primeiramente preciso entender quem é Jesus Cristo, e o preço a qual Ele pagou por mim e por você, e entender que não foi o pastor que convidou, não foi um parente que te convidou, não foi uma circunstância ou alguma coisa que te chamou a estar na presença de Deus. Quem te chamou para estar na presença dEle foi o próprio Deus. É o que a gente aprende na palavra de Deus, que é o ligare. Em grego chama-se ligare, é trazer de volta, é ligar de volta aquilo que estava desligado. A palavra de Deus diz que Adão e Eva viviam em comunhão com Deus, Deus caminhava junto com Adão e Eva, mas devido ao pecado, houve a separação, e desde então Deus tem chamado homens e mulheres para se ligar de novo a Ele. É o próprio Deus que te chamou a estar aqui. É o próprio Deus que te chamou a ouvir essa palavra. É o próprio Deus que te chamou a entregar a vida para Ele e viver de uma nova forma, viver como uma nova criatura. Foi o próprio Deus. E isso é chamado. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Se você não puder abrir a tua Bíblia, leia aqui no telão. A palavra de Deus diz assim, minha versão é a King James, e ela fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Em algumas versões está assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem está chamando a vir até Ele? É o pastor? É o irmão na igreja? Quem que está chamando? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim. É o nosso Deus dizendo para mim e para você: vinde a mim todos. E é essa parte que eu quero abrir a ministração. São todos chamados. Cada um de nós fomos chamados pelo próprio Deus. Indiferente de quem você é, do que você praticava, deixou ou continua praticando, quem te chamou foi o próprio Deus. Vinde a mim, todos os que estáis. Todos os que estáis. Não é alguns, é todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ou igual na minha versão: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Quando Deus chama o homem para Ele, o primeiro propósito é que Deus não quer que você viva da forma que você tem vivido, de uma forma escravizada, vivendo debaixo de um jugo, vivendo escravo de um pecado que te coloca peso, que te coloca opressão. Não, Ele quer que você venha até Ele, Ele te chama. Vem até mim, que eu vou te dar descanso. Essa carga que você está carregando, eu vou tirar de você. Mas como que Deus tira essa carga? E nós entendemos que essa carga, ela é fruto do quê? Fruto dos nossos pecados. Ele não está falando de uma carga física, mas ele não está falando de trabalho. Ele não está falando de luta do dia a dia, não. Porque nós somos chamados para lutar. Principalmente os homens, aí os homens dizem amém. Deixa eu te dar uma notícia muito boa, Fábio. Você senta na minha frente, cara, tem que falar para você. Deixa eu dar uma notícia boa para os homens aí. Você foi chamado para lutar, meu irmão. Você foi chamado para trabalhar, meu irmão. Você foi chamado para sustentar, meu irmão. Você foi chamado para ser provedor, irmão. Luta é contigo, é para você. Deus chamou o homem e designou o homem para isso. É para lutar.
Não é para ficar no sofá do pai o dia inteiro, só de vez em quando, pastor Danilo. O pastor Danilo diz que ama isso, é deitar no sofá do pai dele. Louvado seja Deus, o descanso também é de Deus, mas homens, olha aqui para mim, não adianta fugir não, até o final da tua caminhada, tu foi chamado para lutar, e não luta para ver, e não paga as contas para ver, e não supra as necessidades da patroa para ver, meu irmão, está fora do propósito de Deus. Nós somos chamados para isso. Quando a palavra de Deus fala assim, vinde a mim, que Ele vai dar descanso, não é descanso do trabalho não, meu irmão, não é descanso das obrigações não, meu irmão, Ele vai dar descanso das opressões, que o pecado trouxe para a humanidade, Ele vai tirar a carga, a opressão, que o diabo colocou através do pecado, através da mentira, da sedução, a qual ele seduziu o ser humano, nos seduziu a cometer. É essa carga que ele vai tirar. E como que ele tirou essa carga? Primeiramente, nos dando o direito do arrependimento. Porque é só através de Jesus Cristo que nós verdadeiramente conseguimos nos arrepender e sermos perdoados. Quando ele fala, vinde a mim, ele está te dando o perdão dele. E o perdão dele tira essa opressão, tira esse pecado. Ele chamou, vem para mim. Quem chamou foi Ele, vem para mim. Se porventura você vive uma situação a qual você está sobrecarregado, nesse sentido, Jesus está te chamando hoje, vem para mim. Eu não quero que você viva como escravo, eu não quero que você viva ali, sendo oprimido, sendo a opressão vivendo sobre a tua vida, te angustiando, te fazendo sofrer, o jugo sobre a tua vida, não. Quando a palavra de Deus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, e o meu fardo, que é suave. Mas vem cá, ele está dizendo que vai tirar, mas diz que é para tomar sobre si o dele, porque o dele é suave. Julgo vai existir? Vai, meu irmão, porque se não tivesse julgamento, seria livre, fazer o que eu quisesse. Existe um julgamento sim, mas um julgamento que vem do céu, que te aponta o que é certo e o que é errado. Esse é necessário. E o fardo que ele pede para carregar é justamente esse fardo, o fardo básico do dia a dia da vida. E esse fardo eu tenho que carregar, não adianta fugir, eu tenho que carregar. Eu tenho que aceitar as lutas, porque a luta não me torna fraco, pelo contrário, a luta vai me tornar cada dia mais o quê? Mais forte, mais experiente, mais vivido. O mais novo aqui hoje da casa, será que é quem? Será que é o Tito? Acho que é o Tito, né? A criança mais nova. Ah não, ele é Eliakim. Quantos anos que o Eliakim tem? O Eliabe tem? Não tem um ano ainda, né? 11 meses. Ele é o mais novo. Quem é o mais, não vou falar mais velho, irmão. Quem é o mais experiente aqui hoje? Mais experiente? Seu irmão Sidemar, quantos anos? 76? Eu acho que o irmão Sidemar ganhou. Do Tito, para o irmão Sidemar, do Tito não, perdão, do Eliabe, para o irmão Sidemar, é praticamente 76 anos, porque ele tem 11 meses de experiência de vida. E a experiência de vida se ganha como? Lutando, vivendo, batalhando. Coisas que o irmão Sidemar viveu e vive e sabe, coisas que eu ainda posso viver, mas se eu quiser adiantar o processo, eu sento do lado dele e falo, como é que é? Porque ali tem experiência. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve, o fardo da vida ele não é pesado, irmão, vamos parar com isso. É uma forma errada de viver, e eu tenho visto muitas pessoas amarrando a sua própria vida, deixando de viver o propósito de Deus, porque fica aquele negócio da cabeça que a vida não está fácil, que a vida está difícil, ai que eu não aguento isso, que eu não aguento aquilo, é o sol, Valdecir, é o calor, é a chuva, sabe, são circunstâncias, eu estou reclamando, mas eu estou deixando de aproveitar aquilo que está me sendo proposto, experiência, vida, o viver, eu estou deixando de lado. Quando a palavra de Deus diz assim, isso aqui é um chamado para todos, chamado. A diferença entre chamado e vocação,
O chamado é para todos. Agora a vocação, fala para o teu irmão, vocação. Existe um critério fundamental para eu viver ela. Primeiro, e essencial, e único, fala para ele, atender o chamado. Só vive a vocação quem atende o chamado. É o primeiro passo e único, irmão. A diferença entre vocação, chamado e vocação, é que para viver a vocação, primeiro de tudo, eu tenho que aceitar o chamado. Eu tenho que aceitar o que Jesus Cristo, que Deus, nosso Pai, está propondo para nós. E a vocação não é algo que você nasce com ela. Você pode nascer com talento. Quem já fez aqui transformação, quem já fez aqui doutrina dos apóstolos, que a gente sabe que tem uma aula que a gente fala nisso. A respeito de dons, lembra, Mateus? A respeito de dom e de talento. Dom é algo dado por Deus, e os dons dados por Deus os dons do Espírito, ponto. Talento é algo que você nasce com ele. Você pode nascer com talento, por exemplo, o Valdecir nasceu com talento de MacGyver. Quem conheceu o MacGyver da minha época? Assistiu o MacGyver? É aquele que criava tudo, inventava tudo, Valdecir. Mas tem uns que nasceu com o talento de advogar, Fábio. Outros nasceu com o talento de tocar, Mateus, Lucas, os dois Mateus, Lucas, Osmar, talento de tocar, é talento, não é dom, gente. Então ele fala, o fulano tem o dom de tocar, não, ele tem o talento. E o talento pode ser usado por Deus? Claro que vai, é algo que Deus te deu, ele usa da forma que ele quer. Talento de fazer um lanche gostoso, irmão Ricardo, depois faça o pedido e vai lá, viu, irmão Ricardo, já fiz o merchan. Talentos que a gente nasce com ele, são talentos. Agora a vocação, amados, é muito mais profundo, porque a vocação ela existe com um único propósito, edificação do reino. A vocação lhe será dada para cumprir o propósito do reino. E quem que é que dá a vocação? Deus. Vou usar um exemplo rapidinho. Perdão, primeiro abra lá no livro de Mateus 28, 19. Só para a gente falar um pouco de vocação. 28, 19. Já abriu aqui, vou pôr aqui, está mais rápido. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Chamado, ide. Vocação, fazei com que todos os povos da terra tornem-se discípulos. Vocação, fazer discípulo. O ide é um chamado universal. Chamado é algo universal, é para todos. Vocação é cumprir o propósito a qual você foi chamado. Ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, fazer discípulos, pregar o evangelho. Eu gosto do tema da nossa igreja, que foi um tema que foi discutido e conversado, e depois a gente resolveu, com a direção do pastor Carlos e a diretoria, e colocaram essa frase. O que nós somos? Qual é o nosso propósito? Ser uma comunidade de fé, centrada na palavra, que cuida das pessoas e forma o quê? Discípulos para Cristo. Vocação, formar discípulos. Se você tem a vocação de pregar a palavra, o propósito de pregar a palavra é o quê? Fazer discípulos. Se você tem a vocação que lhe foi dada de adorador, adorar o nome do Senhor, o propósito é o quê? Fazer discípulos através da adoração. Se você tem a vocação de ser um evangelista, qual é o propósito do evangelista? Fazer discípulos para o reino de Deus. A vocação, amados, tem um propósito: fazer discípulo, levar a palavra de Deus.
Aí você pode perguntar assim, mas eu não tenho. Porque eu não tenho afinidade com a palavra, eu não tenho entendimento, eu tenho vergonha, eu sou tímido, já nós vamos chegar lá. Você vai ver que a vocação também é para todos. Mas para que a vocação se manifeste na minha vida, primeiramente, eu tenho que aceitar o quê? O chamado. Qual é o maior chamado e mais importante chamado que Deus fez para a nossa vida? Muitos aqui sabem. Qual que é? Do quê? De sermos filhos. E agora eu quero pegar um gancho aqui do pastor Danilo, falou a respeito do irmão Raimundo e irmã Socorro. O filho tem liberdade na casa do pai. O filho tem intimidade com o pai. O filho não tem por que esconder nada do pai, pelo menos assim é o pai e o filho no padrão da palavra. Não pode ter divisão entre pai e filho, não pode ter separação entre pai e filho, não pode ter desavença entre pai e filho, pode ter discordância, mas não desavença entre pai e filho, segundo, perante o padrão da palavra. Tem que ser uma comunhão plena, porque o filho veio do pai. Porque o filho depende do pai. Esse é o padrão de filho a qual Deus nos chama. Esse é o chamado que Deus tem para com a nossa vida de filho. Um filho que honra o pai e a mãe. Esse é o padrão de filho, segundo a palavra. Um padrão de honra. Se você for estudar a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus me ensina como filho, é que eu devo honrar acima de tudo. Quando Deus te chama como filho, o propósito de Deus para com a tua vida, é que você o honre aonde quer que você esteja. É um chamado de honra. E a palavra de Deus diz que nós não éramos filhos. Tem gente que tem costume de dizer, todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim. Para quem conhece a palavra de Deus é o quê? Quem que é filho de Deus? Aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Através de Jesus Cristo eu sou reconhecido como filho. A palavra de Deus diz que eu me torno um filho adotivo, mas não quer dizer que eu não seja herdeiro. Porque o filho único é Deus, o filho verdadeiro é Jesus. E nós somos os filhos adotivos. Até então nós éramos o quê? Criaturas de Deus. Mas através de Jesus Cristo, eu me torno filho, herdeiro, co-herdeiro das promessas de Deus. E será que eu tenho agido como filho, amado? Se o chamado é de ser de filho, será que eu tenho agido como filho? Porque a vocação a qual eu fui chamado, que é o ID, ele só vai se manifestar a partir da hora que eu aceitar na minha vida o chamado de filho. Que eu recebi o chamado de filho. Ei, sou filho de Deus. E sou herdeiro das promessas de Deus. E através de Jesus Cristo eu fui salvo. Então se Ele me salvou, agora eu vou ir às outras pessoas que ainda não são filhos, mas dizer para elas que elas também têm um chamado. E se elas aceitarem esse chamado, nós seremos irmãos. E vamos ter a mesma herança. É muito sério isso. A gente às vezes vive um evangelho superficial, amado, não é assim. Se você está na igreja só por causa de uma cura, saiba de uma coisa, Deus pode te curar? Sim, Ele vai curar? Vai, mas se o propósito dEle é te usar, Ele pode até retardar a tua cura, mas primeiro Ele vai te usar, para que você pregue a palavra dEle, porque o propósito é pregar a palavra, e isso não foi dado somente a pastores, como muita gente acha, não, o ID é para todo mundo, é universal, é onde você estiver, o mesmo papel que um pastor tem em cima do altar, de pregar a palavra, você também tem, é só um título dado por homens, é uma nomenclatura, mas o ID é tanto para mim como para você, porque ao mesmo tempo que eu prego aqui no altar, você pode estar pregando lá no teu trabalho, você pode estar pregando lá na tua casa, perante a sua vizinhança, porque a palavra é uma só, Deus também é um só, mas o ID é para aquele que aceita o chamado. Eu tenho que entender isso. Seria arrogância da minha parte, seria prepotência da minha parte achar que a palavra é só para mim.
Achar que a salvação é só para mim, da mesma forma que você foi encontrado, que você foi achado, tem muita gente aí fora esperando ser encontrada e ser achada, e Deus vai usar você, mas se você aceitar, chamada é universal, vocação é opcional. Vocação é uma escolha, sabia disso? Deus te dá a vocação, mas Ele não te obriga a exercer ela. Deus não obriga ninguém a fazer algo que não queira fazer. Isso chama-se livre-arbítrio. Ele falou para os discípulos, sim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas quem escolheu ir foi quem? Ele ordenou que fossem, ele obrigou que fossem, ou os discípulos escolheram ir? E quando eles escolheram ir, eu podia até fazer a última pregação das bem-aventuranças agora. Podia até ir, só falta uma, irmão, para me acabar. Esse ano eu acabo, 2026. Eles poderiam escolher, porque eles sabiam que ia acontecer com eles, a perseguição que eles sofreram. Mas eles escolheram, mesmo sabendo que eles podiam ser mortos, mesmo sabendo que eles podiam ser aprisionados, mesmo sabendo que eles podiam ser julgados, criticados, eles escolheram ir e aceitar o desafio, e aceitar a vocação. Muitas vezes eu estou me escondendo da vocação a qual Deus me chamou. Eu me escondo muitas vezes, com medo do que as pessoas vão pensar de mim, com medo do que as pessoas vão falar ao meu respeito. Eu, como jovem adolescente que aqui estou, escuta essa. Às vezes eu vejo muitos jovens e adolescentes se escondendo de falar a palavra de Deus. Não se esconda. Agora a perseguição vai vir? Vai. Não vou mentir. Vai ser excluído? Vai ser cancelado? Vai. Tem cancelamento até dentro das igrejas, imagina lá fora, se você falar a palavra de Deus. Vai. Mas o teu chamado é de filho. E sabe o que implica no chamado de filho? É que filho foi chamado para viver eternamente do lado do Pai. E aquele que não recebe esse chamado, infelizmente, também vai viver eternamente, mas não do lado do Pai. Vai viver a morte que nunca acaba. E eu estou falando de inferno. Tem pessoas que estão se limitando em falar do amor de Deus. Mas o que implica em falar do amor de Deus é que do outro lado tem um inferno, ardendo em chamas, que também vai receber muita gente. E é sério isso. É algo que não se pode brincar. Ou eu me posiciono como um filho de Deus, e da minha boca começa a sair as coisas santas de Deus, ou eu estou correndo um grande risco. A palavra de Deus diz que os mornos serão vomitados. Mas o lugar mais fácil, mais tremendo que tem para ser um cristão é dentro da igreja. Mas o chamado não é para dentro da igreja, dentro do templo. O chamado é para lá fora. O chamado é para onde existe trevas, porque você foi chamado como luz. E se a luz não brilhar onde tem que brilhar, ela acaba de se tornar trevas também. E é sério isso. É muito lindo amor, falar só do amor de Deus é tremendo, e o amor de Deus, ele é a única coisa que nunca vai acabar, nunca vai deixar de existir. Mas o id, que é para mim e para você, é preciso ser praticado, é preciso ser exercido. Porque senão eu não faço parte desse reino. Se eu recuso esse chamado, também estou recusando a minha vocação. E a tua vocação é pregar a palavra de Deus. Viver o propósito de Deus, resgatar vidas para o Senhor. Esse é o teu propósito, essa é a tua vocação, seja ela em meio a louvores, seja ela em meio à pregação, mas a palavra de Deus diz assim, a vocação, ela vem quando eu entendo o chamado e dedico a atendê-lo. Quando eu entendo que eu sou filho e me dedico a atender esse chamado, aí a vocação aparece. Aí ela começa a fluir em minha vida. Jeremias capítulo 1, versículo 45. Não, versículo 4. Jeremias.
É preciso entender primeiro, amado. Olha só como que foi o chamado de Jeremias. E qual era a vocação dele? Quem sabe qual era a vocação de Jeremias? Qual era a vocação? Perdão, a vocação de Jeremias? De ser profeta. A vocação dele era de profeta, ele tinha que pregar a palavra. Mas olha o chamado dele, Jeremias capítulo 1, do versículo 4 em diante. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação, chamado: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolheu, chamado, antes que vieste ao mundo, e eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Olha só, chamou desde o ventre. Vocação, ser profeta. Mas a palavra de Deus diz assim: eu te obriguei a ser um profeta? Não, eu te designei. Quem que teve que ir ser profeta? Jeremias. Ele tinha a escolha de dizer não? Tinha, porque Deus não estava obrigando ele a ser profeta. Deus escolheu ele, sim, chamou ele desde o ventre da mãe já. Já tinha falado, não, esse aqui será profeta, mas eu vou dar o direito da escolha, para designei. Uma pessoa que está sendo designada, ela não está sendo obrigada, ela está sendo dada a proposta para ele, te dei a seguinte proposta para você, Rafael, você vai e vai pregar dentro das empresas, e você vai levar a palavra através da Associação Espaço Água Viva, através da capelania, você vai até as empresas, falar do amor de Deus, e falar de uma forma que as pessoas possam ser transformadas, isso eu tenho para você. Agora, você tem que aceitar aí. Você aceitou? Então você está vivendo o propósito. Então você está vivendo a vocação. Eu tenho que aceitar aquilo que Deus me propôs a fazer. Isso é viver a vocação. E a palavra de Deus não para aí. Versículo 6. Contudo, eu redargui o eterno Yahvé. Eis que não sei me expressar como não, perdão. Deixa eu ler aqui que está mais fácil. Contudo, eu redargui, ó eterno Yahvé, eis que não sei me expressar como convém, não passo de uma criança, versículo 7. Entretanto, o Senhor me orientou, não alegues que és muito jovem, a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te falar, falarás. Primeiro ele falou, eu não sou capaz. Quantas vezes eu digo para mim mesmo, eu não sou capaz, eu não sei pregar, eu não sei falar do amor de Deus, eu não sei falar da Bíblia. Ei. Quem te chamou? Foi Deus. Quem vai te capacitar para viver o propósito? Deus. Como que você vai viver a vocação? Através de quem? Deus. Amados, a vocação nunca vai ser maior do que o chamado. E quem chamou é Deus. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te usar. Ele vai fazer de você um instrumento dEle. É Ele. Nunca vai ser você. Nunca vai ser a tua capacidade. Nunca vai ser a tua inteligência. Nunca vai ser a tua expertise. Sempre vai ser quem? Deus. Porque é Ele que chamou. É Ele que escolheu. A vocação nunca vai ser maior do que o chamado. Porque a vocação é uma questão de escolha. Jeremias podia dizer, não vou. Primeiro já começou a indagar. Eu, Senhor, não sei nem falar, eu sou jovem. Sou menino ainda, nem sei. Mas daí Deus diz para ele, mas quem está te mandando sou eu. Porque isso é uma coisa que não depende de você. Você pode escolher em ir ou não ir. Mas não depende de você, porque quem vai fazer sou eu. Existe uma frase que eu uso muito ela, eu lembro sempre dela, e eu sempre esqueço de onde ela está. Um dia eu vou decorar onde ela está. Quando ide, não se preocupeis com o que é a vez de falar. Procura lá, ajuda lá, gente, pelo amor de Deus. Porque não será a voz que vai falar, mas sim o Espírito Santo que falará através de vós. Livro de Atos. Agora onde, não sei. Perdão, irmão.
porque eu ainda sou jovem e não sei falar direito. Mas Deus está falando assim: ide, vai, prega, fala, ora, determina, expulsa demônio. Pastor Danilo falou, no dia que ele ministrou, através de exercer o chamado e profetizar, amados, nós estamos deixando uma ferramenta que Deus nos deu de lado o tempo todo. Ei, profetiza sobre a tua vida, é Deus que está te mandando, como mandou Ezequiel. Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos. Mas foi Deus que profetizou? Não, ele mandou Ezequiel profetizar. Muitas vezes eu estou deixando de profetizar sobre a minha casa, sobre os meus filhos, deixando de exercer o chamado a qual Deus me chamou. Para ser sacerdote, Anderson. Para ser sacerdote, Norberto. Para ser sacerdote, Bruno. Para ser sacerdote, sai e exercer o sacerdócio. Profetiza sobre a tua casa. Exerça essa vocação. Todavia, quando vos prenderem, deixa aqui, está maior. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois quem naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer, é o próprio Espírito Santo. Às vezes nós estamos preocupados com aquilo que eu vou falar, com aquilo que eu vou dizer, como que eu vou pregar. Ei, quem está te mandando aqui vai falar, mano. Não é você, nunca vai ser você. Não tem a ver com você. Tem a ver com quem Ele é. Eu só tenho que ir. Quando a gente cantou aqui, a honra, a glória, o louvor e a adoração é para Ele. Por isso não tem a ver com você. Tudo que for feito é para Ele. É por Ele, é através dEle. Não tem a ver comigo. Não tem. Observação, a vocação também não é minha, tudo vem dEle. Vocação é algo que não é meu, vem do Senhor. A palavra de Deus fala a respeito, eu estou quase encerrando, amados. A palavra de Deus diz no livro de Mateus 22, 1 ao 14. Mateus 22. E eu tenho que entender isso também, que muitas vezes eu me frustro no chamado por causa disso. Às vezes eu prego a palavra para pessoas. Às vezes eu ministro o Hermes dentro da minha casa, para a minha família. Às vezes eu falo para amigos meus. Eu falo do amor de Deus, eu estou tentando exercer, André, a vocação. Mas as pessoas não estão dando ouvido. Um que outro que aceita. Um que outro que aceita o convite de ir para a igreja. Um que outro que aceita esse convite de filho. Eu vou falar uma coisa aqui que é difícil a gente entender, mas é normal. A palavra diz no livro de Mateus, capítulo 22. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar e convidar os convidados para as bodas do filho. Mas esses rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outro servo com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos, e se afastaram, um para o seu campo, outros para os seus negócios, e outros ainda, atacando os seus servos, mataram-nos, e assim os assassinaram. O rei se indignou sobremaneira, e enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos, e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei aos seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas, e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrares. E assim os servos saíram pelas estradas, e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boas e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleto de convidados. Entretanto,
Para aí. Depois a gente lê o 11 em diante. Olha só. O rei mandou chamar muitas pessoas para o banquete, como a gente foi lido aqui, era um banquete para o filho, as bodas do filho, e ele estava falando em parábola, dizendo como é o reino dos céus. Jesus, ele sempre contava em parábola para as pessoas pensar e raciocinar, porque Deus não quer que você seja levado por outras pessoas, Ele quer que você pense, Ele quer que você raciocine, Ele quer que você exerça aquilo que Ele colocou dentro de você, inteligência para pensar e saber escolher. Você não pode ficar só preso àquilo que homens falam para você, você tem que buscar o entendimento. E ele falando em parábolas, disse que um rei fez um banquete para o filho, das bodas do filho, o casamento, e mandou chamar os convidados, ninguém. E olha que era o casamento. Quem gosta de festa de casamento aí? Eu gosto. É uma benção. Quem não gosta depois é os noivos, o pai do noivo, que vai ver o tamanho do rombo da festa. Mas olha só, é bom demais festa de casamento, não é não? Aquela festa gostosa, churrasco, né? Comida à vontade. E o rei fez isso, a festa. E aqui falou os bois, não foi um boi só, então era uma festa grande. Chamou e as pessoas fizeram o quê? Foram? Não foram. E o rei insistiu mais uma vez, as pessoas foram? Não foram. E na segunda vez ainda uns nem deu atenção, foi fazer o seu serviço, e outros, além de não dar atenção, ainda mataram os que estavam convidando. Gente, olha que coisa incrível. Sabe o que isso tem a ver com a palavra? Você vai pregar a palavra para pessoas e pessoas não vão aceitar. Pessoas que são convidadas. Existe uma frase que eu tenho que entender ela. Quando fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o profeta ali está determinando que ele e a casa servirá, mas não quer dizer que a casa vai servir. Ele está determinando. Porque quem tem a escolha de servir é quem? A casa. Quem tem a escolha de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sou eu. Quem tem a escolha de aceitar a palavra que está me sendo pregada? Sou eu. Eu posso pregar para minha família a vida inteira e eles não aceitar Jesus Cristo. Eu posso pregar para meus companheiros de trabalho a vida inteira e eles não aceitar Jesus Cristo. Eles vão ser convidados, mas não quer dizer que eles vão degustar do banquete. E a palavra de Deus nos ensina isso nessa parábola. Quando o rei fala, então, já que os meus convidados não vieram, chame todos que você encontrar na rua. Isso é algo direto para mim, para você. Não escolha para quem pregar, pregue para todos. Aproveite a oportunidade. Não é, uma frase esquisita, não é puxar saco, mas assim, falar do nosso pastor é uma bênção, falar do pastor Carlos, porque eu nunca vi esse homem perder uma oportunidade de falar do rei. E eu já fiz algumas viagens com ele. Não tem um pedágio daqui para São Paulo, daqui para Curitiba, daqui para onde for, que não tem uma revistinha da Voz, da Adonep. Um dia eu tentei até fazer que nem, e eu gostei muito da experiência. Havia um posicionamento da BR, falando, dessa vez é comigo, pastor. Eu peguei estava eu, o pastor e o Emerson, né? Peguei um punhado de revistinha e fui fazer que nem ele. É gratificante. Se alguém leu, se alguém pegou a revistinha e guardou no porta-luva, se alguém pegou a revistinha, quem sabe até jogou fora, não sei. E o pastor vive isso o tempo todo, ele não sabe, mas ele faz. E a palavra de Deus fala que esse homem daí falou para todo mundo que encontrou na rua. E o que aconteceu? A festa ficou cheia. O banquete estava lotado de gente. E a palavra de Deus diz que naquele banquete, André, tinha pessoas boas e pessoas más. Porque o chamado é universal. Eu não sondo o coração, quem sonda é Deus. Eu tenho que pregar a palavra. E nós só vamos ser uma igreja madura quando nós entendemos isso. Eu tenho que pregar a palavra para toda e qualquer criatura. Escolher a dedo a quem pregar é muito fácil, irmão. Pregar para quem tem simpatia comigo, maravilhoso. Pregar para quem nunca nem me viu, vocação, chamado. Mas a palavra de Deus não para aí. No versículo 11, olha só que tremendo. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe, amigo, como adentrastes
este recinto sem suas vestes próprias para as botas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, e o lançai-o para fora. E lançai-o para fora, E lançai-o para fora. As trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Eu escolhi esse versículo para chamar um parêntese para a gente encerrar. Muitos foram chamados, rejeitados. Mas muitos que foram chamados e foi aberto para homens bons e maus, foram. Mas os que foram, tem que entender uma coisa, amados: eu fui chamado para ser filho. Mas se eu não me comportar como filho, eu não faço parte desse reino. Eu não faço parte dessa paternidade. A palavra de Deus diz que estavam ali todos os convidados, e acredito os convidados, nossa, fui convidado para um casamento. Quem já se endividou por causa de casamento dos outros? É a coisa mais simples, não falando de endividou, só uma modo de brincar. Mas você não, quando é convidado para um casamento, você não vai lá e pega a melhor roupa, aquele vestidão bonito, né? Aquele terno bonito, a melhor calça. Se não tem, vai lá. Uns aluga, e é um negócio rentável, aluguel, porque você quer estar bem aparentado, você está indo para uma festa. Você não vai lá só se é uma festa de surfista, mas de bermudão, camiseta, regata, chinelo de dedo. Caso contrário, você vai colocar a sua melhor roupa. A palavra de Deus diz que havia um homem ali que, quando o rei entrou, ele chamou a atenção não pela sua vestimenta, mas pela tua falta de vestimenta. Ele não estava vestido de acordo com o ambiente. Ele foi chamado, ele adentrou, mas ele não se preparou devidamente para aquele ambiente. Amado, você foi chamado, sim ou não? Fala para o teu irmão, você foi chamado. Mas para permanecer, fala para ele, ao lugar a qual você foi chamado, é preciso trocar as vestes. E eu quero encerrar, se coloca de pé.